A gente vai conversar agora com a advogada especialista em Direito Eleitoral, Letícia Yumi Marques. Muito bom dia, obrigada pela sua presença aqui, Letícia. A gente viu toda essa operação que está acontecendo aqui em São Paulo para prender os engenheiros que, em tese, têm prestaram algum tipo de serviço ali na fiscalização da barragem. E eu queria que você falasse um pouquinho justamente sobre isso. A fiscalização no Brasil fica, parte dela, a cargo da empresa. A própria empresa tem que fornecer as informações para os órgãos fiscalizadores. É isso? Como é que funciona, no geral, esse sistema? A legislação ambiental determina que todos os gastos relacionados à prevenção de riscos ambientais sejam imputados à empresa, porque ela que está obtendo lucro com a atividade. Isso não quer dizer que a empresa tem liberdade para fazer o laudo da cabeça dela do jeito que ela entende necessário. Normalmente, quando esses laudos são solicitados pelos órgãos administrativos, esses órgãos estabelecem diretrizes, aquilo que precisa ser estudado nesse laudo. É importante deixar claro, eu acho, para todos que nos assistem, que o órgão ambiental tem competência para avaliar impactos ambientais. Quando ele não tem competência para fazer essa análise do ponto de vista da segurança da barragem, isso compete à Agência Nacional de Mineração, que fiscaliza a atividade minerária e daí a segurança de barragens. Então, o órgão ambiental recebe essas informações, seja via fiscalização da agência de mineração ou seja via os laudos que são apresentados a ela pela empresa. Isso de fato aconteceu, houve a emissão de uma licença para ampliação das atividades, que foi concedida num processo simplificado em fase única e o relatório que acompanha essa licença detalha, descreve essa barragem do Córrego do Feijão e menciona, inclusive, que o empreendedor apresentou um laudo atestando a estabilidade da barragem. Letícia, desculpe, antes de a gente continuar, eu falei que você era especialista em direito eleitoral, obviamente não, essa cabeça de jornalista de política, é em direito ambiental. Participam da nossa conversa também o Burnier e o Otávio Guedes, lá do Rio. Burnier, está aqui a doutora Letícia, especialista em direito ambiental, por favor. Eu ouvi mesmo você falar eleitoral, falei, poxa vida. Vamos lá. Doutora Letícia, bom dia, muito obrigado por estar participando aqui com a gente do Em Ponto. Eu estava lendo aqui um relatório de uma auditoria que o Tribunal de Contas da União fez em 2016. Antigamente se chamava Departamento Nacional de Produção Mineral, né? O DNPM, que cuidava de todas essas questões ligadas à mineração, etc. E foi substituído pela Agência Nacional de Mineração. Muito bem. O relatório diz que o departamento precisava de 384 funcionários para fazer a fiscalização. E em 2016 ele tinha 79. É 1/5 apenas do número de fiscais. Então, aí não tem como fiscalizar de forma correta. E eu pergunto à senhora, quem é que tem que reclamar essa falta de fiscais? É o Ministério Público, é o Ministério Público Federal, já que é a área de mineração. Quem é que tem que reclamar sobre isso e por que não reclamaram? Você perguntou e deu a resposta, né, Burnier? Fica a cargo do Ministério Público Federal, já que é uma agência reguladora federal, e é o Ministério Público que tem a competência para representar a sociedade nessas questões de meio ambiente. Otávio Guedes, tem uma pergunta? Desculpe, Burnier, você ia falar, eu te interrompi. Não, é isso mesmo. Eu lamento profundamente que o Ministério Público Federal não tenha batido em cima disso, porque é o que eu digo, não é simplesmente a responsabilidade de fiscais que não fiscalizaram ou que fizeram vista grossa ou que possivelmente possam até ter recebido propina por dar uma avaliação fraudulenta. Mas o fato é que o Tribunal de Contas da União mostrou em 2016, depois de Mariana, que o departamento que deve fazer a fiscalização tinha 1/5 do número de funcionários para fazer essa fiscalização. E cadê o Ministério Público Federal para reclamar isso e exigir que
o número de funcionários necessários fosse, digamos assim, contratados. Realmente... Então, veja que o Ministério Público também tem a sua responsabilidade. Tem sim. O Tribunal de Contas, quando chega a essa conclusão, até por uma questão de equilíbrio entre os poderes, o Tribunal de Contas não pode compelir o Poder Executivo a realizar um determinado ato ou não. Então, recomenda-se a adoção, aí, a contratação via concurso público de servidores para que seja completado esse quadro. E, a partir daí, eu enxergo para o Ministério Público dois caminhos, né? Não só agora do desastre ambiental que aconteceu, que já é uma situação colocada, mas naquele momento da recomendação do Tribunal de Contas, poderia se apurar uma eventual improbidade administrativa, porque o órgão não estaria operando com a eficiência que determina a Constituição. Otávio? Bom dia. Bom dia. Como é que você prova, como é que você consegue dizer que um laudo ele é fraudado? Olha, provavelmente esses engenheiros que estão sendo encaminhados agora para prestar depoimento vão colocar as suas versões, as técnicas que eles utilizaram para a elaboração do laudo, e esse laudo deve ser conferido, então, por peritos indicados pelas autoridades competentes, para se fazer um contraponto, aí uma revisão do trabalho que foi realizado. Eu acho importante acrescentar também que a empresa tendo fiado-se nas informações constantes desse laudo, pode-se até entender que ela foi induzida a erro, caso se comprove que o laudo tinha alguma informação equivocada, alguma informação que atestasse a segurança de uma barragem que não era segura. Doutora Letícia, a legislação brasileira, ela é suficiente? Que agora tem uma discussão, todo mundo olhando para os parlamentares, deixaram de tornar a legislação mais rígida na esteira do caso de Mariana, e agora todo mundo olhando e cobrando se de fato vai haver alguma mudança. A legislação precisa ser alterada ou ela precisa ser cumprida? Eu acho que endurecer mais a legislação não vai resolver. A legislação ambiental brasileira, eu sei que está todo mundo dizendo isso, mas é importante destacar o seguinte: dano ambiental não prescreve no Brasil. Se você fizer um paralelo, homicídio prescreve, dano ambiental não. Porque a lei entende que o dano ambiental provoca efeitos ao longo do tempo e atinge várias gerações. Por isso que esse dano pode ser demandado a qualquer tempo. Isso já é uma coisa muito rigorosa. A Confederação Nacional das Indústrias fez um levantamento em 2014 que indicou, em 2014, a existência de 27 mil normas ambientais vigendo. Então, assim, se a gente já tem dificuldade de aplicar essa legislação, se a gente endurecer ainda mais, a gente não vai verificar um efeito prático. Com relação a esse afrouxamento, eu sei que fica essa sensação de simplificação, de uma coisa mais tolerante com relação aos empreendedores, quando se fala nesse licenciamento simplificado que foi concedido para ampliação da barragem. Mas isso pode ser uma falsa impressão. Esse licenciamento simplificado não aconteceu para a operação inteira. Aquela mina está instalada ali desde 1956, são informações que estão no relatório do órgão ambiental que aprovou a licença. Ela já tinha uma licença vigendo para todo o complexo e que foi concedida observando o rito tradicional do licenciamento ambiental: licença prévia, licença de instalação e licença de operação. Como, segundo as informações, já era uma unidade que estava sendo desativada, a empresa solicitou a ampliação da atividade para outras unidades do complexo, com o intuito de lançar mais rejeitos naquela barragem. Ou seja, pensa assim, eu tenho uma unidade que já está licenciada, nesse corpo aqui, eu quero construir um anexo para ampliar essa atividade. Não faz sentido eu licenciar tudo de novo, eu vou licenciar só aquilo que vai ser ampliado. Por isso que essa ampliação foi submetida ao licenciamento simplificado, porque já havia uma licença vigendo e monitorada. Então, isso não quer dizer necessariamente que houve uma falha, que essa licença simplificada possa ter colaborado para a ocorrência desse desastre. Burnier?
Eu queria fazer uma pergunta que é a seguinte, doutora Letícia. 40% das barragens do Brasil estão funcionando sem autorização. Como é que isso pode estar funcionando e quem deveria estar cobrando o fechamento dessas barragens ou a autorização definitiva? Olha, o funcionamento de uma atividade potencialmente poluidora sem a devida licença ambiental pode constituir crime ambiental. Aí, nesse caso, compete às autoridades, né, tanto ao órgão ambiental quanto ao Ministério Público, realizar as medidas para que essa atividade seja encerrada. Do ponto de vista do órgão ambiental, pode ser determinado, né, o embargo da área e o encerramento das atividades, e aí o Ministério Público segue na apuração de eventual crime ambiental. Otávio? Um laudo fraudado, em tese, que provoque um crime, um dano ambiental, que haja mortes, esse engenheiro, em tese, não estou falando do caso específico, em tese, o engenheiro que tenha, de forma culposa ou dolosa, feito errado ali no laudo, cuja consequência foi morte de pessoas, quais os crimes que ele responde? Responde também por homicídio? Pode haver esse entendimento, acho que vai depender aí do que o Ministério Público apurar na coleta desses depoimentos, mas eu acho importante esclarecer o seguinte: quando se fala já nesse nível de pessoa física, de responsabilização pela assinatura de um laudo que não necessariamente seja fraudulento, a gente presume sempre a boa-fé. Né? Pode ser que não tenha havido a intenção de cometer uma fraude, mas às vezes um erro, alguma coisa nesse sentido. Né? Aí fala-se da apuração de um crime comum. Embora esse crime comum tenha resultado em um desastre ambiental, ele é apurado sem os, entre aspas, benefícios da Lei de Crimes Ambientais, que é um pouco mais flexível porque ela busca, antes da prisão dos responsáveis, a reparação do dano ambiental. Tá certo, doutora Letícia. Yumi Marques, muito obrigada pela sua presença aqui no Globo News em Ponto.